queridos camaradas, delegados ao 7º Congresso do Partido Comunista do Brasil, que aqui chegaram vindo de todos os recantos da nossa pátria. Instalada a mesa, eu quero proclamar que está instalado o 7º Congresso do Partido Comunista do Brasil. Ao iniciar os trabalhos do nosso Congresso, nossas primeiras palavras são de calorosa saudação às delegações dos partidos irmãos que nos vieram honrar com a sua presença e cuja significação neste Congresso alcança dimensões enormes. As delegações estrangeiras aqui presentes significa, meus amigos, esse traço comum de união que une a todos os combatentes da classe operária em todos os recantos do mundo. À frente desse movimento marxista-leninista, nós encontramos o glorioso Partido do Trabalho da Albânia, hoje dirigido pelo camarada Ramiz Alia, que substituiu, após a sua morte, o saudoso amigo do nosso partido e o combatente mais destacado do movimento revolucionário de pós-guerra, que foi Enver Hoxha. O 7º Congresso do Partido Comunista do Brasil tem um significado histórico, porque é o primeiro congresso que o nosso partido, que não é jovem, porque tem 66 anos de idade, é o primeiro congresso que se realiza na legalidade. Essa legalidade, meus amigos, que foi uma grande conquista do povo brasileiro, mas que é, ao mesmo tempo, uma afirmação de que o nosso partido amadureceu do ponto de vista marxista-leninista e que é graças à sua linha política correta, sorteando todos os obstáculos e abrindo o caminho da liberdade e da democracia no nosso país, essa contribuição do nosso partido é que garante, camaradas, hoje a realização na legalidade deste Congresso. E é por isso, meus amigos, que ao inaugurar os trabalhos do 7º Congresso, eu queria que nós saudássemos tanto o movimento comunista internacional como a gloriosa bandeira do nosso partido, erguendo-nos todos para gritar: viva o internacionalismo proletário! Viva o Partido Comunista do Brasil! Viva! Camaradas, costuma ser tradição no nosso partido a designação sempre de um presidente de honra do nosso Congresso. No 6º Congresso, lembro-me que a presidência de honra coube ao camarada Enver Hoxha. Agora, camaradas, no 7º Congresso, nós queremos propor a presidência de honra do nosso Congresso, o nome desse grande combatente morto nas selvas do Araguaia, defendendo a liberdade e os direitos do povo. Eu penso, camaradas, no nome do nosso inesquecível e saudoso dirigente do Comitê Nacional Central do Partido,
o camarada Maurício Grabois. Eu convido a camarada Elza Monerati, que conviveu lutando junto com o camarada Maurício Grabois durante dezenas de anos. Homem de decisão, coragem e firmeza na luta política, ideológica e teórica. Maurício Grabois foi um dos principais organizadores do movimento guerrilheiro do Araguaia. Sabia que seria uma batalha de 100 contra 100 mil. Pouco lhe importava. Era preciso enfrentar a ditadura, indicar o caminho da luta armada ao povo. Trabalhou e lutou a vida inteira pela causa dos trabalhadores e do nosso povo, pela vitória dos ideais revolucionários dos clássicos do marxismo, para tornar coeso e poderoso o Partido da Classe Operária, o Partido Comunista do Brasil. É incontestável a decomposição do sistema capitalista. Essa decomposição verifica-se em múltiplos aspectos: econômico, político, social, cultural, moral. Quanto mais o capitalismo se desenvolve, maior o contingente dos sem trabalho. Diferentemente de épocas passadas, quando após a crise, na fase da reanimação e do auge, os desempregados eram em parte absorvidos pelas empresas em progressão, na atualidade isso não ocorre. Nos países desenvolvidos, os operários de mais de 35 anos são marginalizados. As forças jovens que chegam ao mercado de trabalho dispõem de pouca possibilidade de arranjar emprego. As áreas de fome e de miséria vão crescendo e alcançam os grandes países industrializados. Não ocorrem poderosas ações revolucionárias em confronto com o regime da burguesia. Acumulam-se, porém, fortes elementos de crise revolucionária que podem, em diferentes países, transformar-se em verdadeiro ascenso da revolução. Objetivamente, amadurecem condições favoráveis à eclosão de lutas revolucionárias. A direção da classe operária e do seu partido de vanguarda, baseado na teoria marxista-leninista, é indispensável ao processo de conscientização dos trabalhadores e dos povos. Somente uma direção revolucionária, hábil na condução das lutas e firme nos princípios que defende, poderá enfrentar com sucesso a repressão burguesa e desmascarar sua atividade anticomunista. Parte integrante do quadro mundial em degradação, o Brasil passa por situação muito difícil. A causa fundamental da crise generalizada que se abate sobre o país encontra-se na sua estrutura econômico-social atrasada e dependente. Embora formalmente emancipado do ponto de vista político, o Brasil conserva uma estrutura econômica pouco desenvolvida. O tipo de desenvolvimento atual serve menos ao Brasil, favorecendo essencialmente o capital estrangeiro. Não gera benefícios substanciais ao país, nem contribui para fortalecer uma economia brasileira na verdadeira acepção do termo. A Constituição a ser aprovada, ainda que registre algumas conquistas democráticas, é, em essência, reacionária, antiquada, inadaptada às necessidades do país. As Forças Armadas continuam a desempenhar o papel de algozes da democracia. Cabe-lhes defender
a ordem e a lei segundo seus próprios critérios. Um ensinamento importante para os proletários e as massas populares que resulta dos trabalhos constituintes é o de que as mudanças necessárias e profundas que o país reclama não advirão por via parlamentar, mas através de poderoso movimento revolucionário de massas. O Brasil encontra-se numa encruzilhada histórica. Ou rompe radicalmente com o atual estado de coisas e assegura um desenvolvimento econômico independente, abre clareira para o progresso efetivo, para a democratização e a modernização da vida nacional, ou afunda-se no pântano da decadência e da submissão à oligarquia financeira imperialista. A defesa da liberdade de um regime democrático é elemento importante da nossa tática no período que vivemos. As classes dominantes já não podem governar sem recorrer constantemente à violação dos direitos do povo. Toda vez que o movimento progressista adquire certa envergadura, as liberdades e o sistema democrático são golpeados pelas forças armadas. Pugnar pela democracia não significa aperfeiçoar o regime político das classes dominantes. Seria ilusão. A luta pela liberdade deve ser fator de desmascaramento das classes reacionárias que não têm condições de assegurar e respeitar os direitos dos cidadãos. Para que haja liberdade, essas classes precisam ser derrotadas e substituídas por correntes progressistas. A liberdade é componente indispensável da organização e da conscientização do povo, tendo em vista a solução revolucionária. A tática do partido é de firme oposição ao governo de José Sarney. Essa decisão foi tomada há algum tempo. Persistiremos nela. Responde ao sentimento de grande parte da população que quer ver-se livre o quanto antes de um dos mais detestados governos da República. A oposição a Sarney desdobra-se na contestação ao militarismo que o sustenta, às forças reacionárias, aos governos estaduais que se alinham com o Planalto. Importância tática de primeiro plano representa a mobilização contra a expoliação do capital estrangeiro, em defesa dos interesses nacionais, da soberania e da independência do país. A parte mais sensível dessa questão situa-se na dívida externa, ligada à submissão ao FMI. O pagamento de juros e amortizações aos banqueiros internacionais repercute duramente na vida do povo, torna-se insuportável para a nação. O centro da luta é o não pagamento dos juros e da dívida externa. Esquematicamente, pode-se dizer que a tática do partido visa agrupar as forças democráticas e progressistas, sem sectarismos e rígidas limitações, neutralizar os setores intermediários vacilantes e inconsequentes e derrotar o bloco conservador e reacionário da grande burguesia e dos latifundiários aburguesados aliados do capital forâneo. O objetivo é romper a forte barreira do conservadorismo, da reação e da pressão imperialista, abrindo espaço à democracia, a novo regime político. Diante da situação que passa o país e da possibilidade de desdobramentos políticos radicalizados, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, necessita reforçar ideologicamente suas fileiras, tendo em vista alianças mais amplas no campo tático. Isso exige maior compreensão teórica e prática do papel da
democracia que é força atuante no seio da classe operária e das massas populares. Já no informe do 6º Congresso, essa questão foi abordada. Naquela oportunidade, dizíamos que o PDT e o PT eram correntes social-democratas. Seria erro tático, no entanto, atacar em bloco o PT. Nele militam homens e mulheres progressistas, contingentes consideráveis de proletários dispostos a defender seus interesses e que se mostram subjetivamente a favor do socialismo. Naquele partido também atuam rancorosos inimigos da unidade da classe operária e das massas populares, furiosos anticomunistas. Em tais condições, tem toda a oportunidade a política de frente única para a ação comum, que visa o combate decidido às forças reacionárias de direita, que incentive a resistência de classe à exploração capitalista. Frente única que não pode ser a simples adesão dos comunistas às organizações aparelhadas pelo PT, nem a abdicação de nossa orientação independente e da atuação de nossas lideranças. No plano mundial, aprofundam-se as divergências no campo ideológico entre o revisionismo contemporâneo contra-revolucionário e o marxismo-leninismo vivo e atuante, teoria científica da classe operária. Atualmente, a nova versão e nova ofensiva do revisionismo soviético contra o movimento revolucionário, que se expressa particularmente na política da perestroika de Mikhail Gorbachev. A filosofia marxista, afirma o renegado, foi dominada no referente às questões da vida social por uma abordagem inspirada na divisão de classes. Atualmente, acentua ele, com a emergência das armas nucleares, com o risco iminente de total destruição da vida, surge o limite à confrontação dos interesses de classe. Desse modo, desaparece aquilo que Marx, Engels, Lenin e Stalin indicavam como o motor do desenvolvimento da sociedade humana, a luta de classes. Até agora, porém, não se conhece outra maneira de passar de uma formação econômico-social a outra que não seja através da luta de classes, da violência revolucionária. Camaradas, permitam-me, ao final do informe político, render peito de saudade e tributar homenagens aos inesquecíveis companheiros tombados na luta de classes contra os ferozes inimigos do povo. Os comunistas, trucidados pela repressão da burguesia e dos latifundiários, não morreram em vão. Seus exemplos de luta e de coragem inspiram milhões de brasileiros a continuar a batalha histórica da libertação nacional e social do povo brasileiro até a derrocada final dos exploradores e opressores da maioria da nação. Glória eterna aos comunistas que morreram lutando pelos ideais revolucionários da classe operária. O Partido Comunista do Brasil sai do seu 7º Congresso fortalecido em suas posições revolucionárias, amplamente apoiadas pelo coletivo partidário em todo o país. A força do partido reside na sua unidade inquebrantável, nas ideias marxistas, leninistas que defende. Adiante, camaradas, para novas batalhas, para novas vitórias.
Neste 7º Congresso, camaradas, o que me chama a atenção, o destaque mais profundo deste 7º Congresso do nosso partido é o enfrentamento firme e decidido desta importante batalha no terreno ideológico, que é a luta contra esta nova forma em que aparece o revisionismo contemporâneo, a luta contra a perestroika. Devemos levar em conta que esta tendência revisionista faz parte de uma ofensiva anticomunista maior, uma ofensiva anticomunista que reflete a própria crise do capitalismo hoje, que procura utilizar as mais variadas formas para deter a possibilidade de uma saída revolucionária. Num mundo altamente monopolizado, de um sistema possante de comunicações capilarizadas pela sociedade adentro, as ideias da perestroika, as ideias do revisionismo e do oportunismo, de um modo geral, penetram também na classe operária. E é isto que deve nos preocupar, sobretudo. Aqueles 18 milhões de aparelhos de televisão instalados no país a que o Rogério se referiu ontem, estão veiculando diariamente, cotidianamente, a mensagem da burguesia para o movimento operário, e com isso tentando desviar a classe operária do seu destino histórico. Të dashur shok, për ne, delegacionin e Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, është një gëzim i veçantë dhe një nder që marrim pjesë në këtë ngjarje të shënuar të Partisë Komuniste Motor të Brazilit në Kongresin e 7 të saj. Nga kjo tribunë e lartë, ne ju sjellim përshëndetjet e zjarrta dhe ndjenjat e miqësisë, të solidaritetit dhe të respektit të komunistëve, të klasës punëtore dhe të popullit të Shqipërisë socialiste për komunistët, punojësit dhe popullin mik brazilian. Të njëjtën frymë dhe të njëjtat ndjenja të ngrohtësisë, të dashurisë të miqësisë së sinqertë për partinë, për popullin dhe për vendin tonë, gjetëm e ndjemi edhe ne këtu, midis shokëve dhe miqve tanë brazilian. Fjalët e mira që u thanë dhe vlerësimet që u bën në kongresin tuaj për Partinë e Punës së Shqipërisë dhe ndërtimin socialist të atdheu tonë janë një inkurajim e mbështetje frymëzuese që ne e vlerësojmë shumë. Ne ju falenderojmë nga zemra për krajen tuaj internacionaliste. O programa desenha a fisionomia do partido. O partido aparece diante das massas e de todos os trabalhadores como organização de vanguarda através do seu programa. Este define os princípios orientadores da sua política. Não se amolda a certas necessidades táticas ou conjunturais, mas, ao contrário, estas acham-se subordinadas ao programa. O programa deve basear-se nos princípios do marxismo-leninismo, ter em conta as condições históricas concretas do Brasil e as suas particularidades, refletir essencialmente o conjunto da realidade econômica, social e política, procurando ater-se, sobretudo, ao processo estrutural. Deve enfrentar os problemas teóricos e estratégicos para toda uma etapa da Revolução, de forma mais compreensível e acessível pelas massas operárias e populares. O programa é um instrumento de atuação prática, é a bússola no caminho da revolução e da conquista do poder político para a classe operária e seus aliados. O programa atual avança em uma série de questões sobre os programas anteriores. Este programa leva em conta a experiência passada, manifesta compreensão maior do conhecimento dialético, reflete uma concepção mais avançada, marxista-leninista, de como encarar o caminho estratégico. Busca situar as conclusões programáticas na evolução da realidade objetiva da história
e no desenvolvimento estrutural de nossa sociedade, relacionando-as com a situação de hoje, com as questões imediatas fundamentais. Define os objetivos estratégicos, superando a visão acanhada. Considera que não se alcançará o socialismo fugindo do curso da vida política, mas participando ativamente de todos os movimentos democráticos, patrióticos e sociais. O programa do partido, camaradas, precisa tornar-se conhecido das massas. Sendo um programa do partido, é igualmente um programa do povo. Por seus objetivos e tarefas, é o programa mais avançado e consequente da luta operária e popular em nosso país. O programa do partido é a base de orientação para a construção da frente única na atual etapa revolucionária. Serve de parâmetro à formação em todos os momentos das alianças temporárias ou das alianças duradouras. É a nossa bússola no caminho da luta política. O programa é um instrumento prático de trabalho para os comunistas, porque ajuda a levar as ideias do partido às massas. É a ferramenta de trabalho número 1 na atividade com as massas e na campanha de filiação partidária. As massas estão ansiosas por conhecer as ideias difundidas no programa do partido. Cada comunista é responsável pela divulgação do programa em todo lugar. Hoje, nas condições de legalidade, o partido deve aparecer em todo canto e em todas as lutas com a sua fisionomia. Sabemos ser esta uma tarefa essencial que não podemos subestimar. O nosso partido chega ao 7º Congresso mais coeso, temperado e unido em torno de sua direção central. Temos hoje um programa mais avançado e mais justo. Temos um eficaz instrumento de luta e destacadas bandeiras de combate. Reunimos melhores condições para avançar e crescer mais ainda. Nossa vitória é inevitável. Viva o Partido Comunista do Brasil! Camaradas, o informe aqui apresentado pelo camarada Renato Cabello traz uma análise aprofundada do desenvolvimento da sociedade brasileira. Ele indica as novas formas de dominação imperialista, indica os novos processos de desenvolvimento do capitalismo no país, mostra o crescimento de uma burguesia monopolista brasileira, indica a mudança da conformação das classes sociais do Brasil. Mas ele diz concretamente: as transformações capitalistas produzidas no país não modificaram, no fundamental, a existência das duas etapas da Revolução. A Revolução Nacional, Democrática e Popular e a Revolução Socialista. Isso, camaradas, é uma formulação da mais alta relevância, porque nós, marxistas-leninistas, formulamos o nosso programa não a partir da nossa vontade, não a partir das nossas intenções, mas a partir da análise concreta das contradições da sociedade brasileira. Antes de mais nada, meus amigos, eu quero, com a permissão de vocês, dirigir uma saudação toda especial à mãe de Paulo Ponteles, companheiros, que está aqui na minha frente aqui. Não poderia deixar de transmitir a ela o nosso pesar pela morte de nosso companheiro. Companheiros, agradeço a todos as palavras que disseram, falando no meu filho. Mas falando de Paulo, eu não falo só de Paulo, eu falo em Canuto, em todos aqueles que morreram em prol da nossa luta. Eu vos digo com o coração agradecido, nós lutaremos, nós iremos para frente, porque o Brasil
tem essa gente brava que há de levar para frente com força, com idealismo. E nós um dia teremos justiça, justiça. Quando entramos para o movimento, devemos de entrar conscientes de que vamos enfrentar mesmo briga, vamos enfrentar bala, vamos enfrentar faca, vamos enfrentar o Satanás, enfim. Mas vamos enfrentar para vencer, camaradas. Que para isso existe a união, existe a organização, existe, acima de tudo, a disciplina que deve nos reger. Passamos da clandestinidade à legalidade. O partido está estruturado em todos os estados, territórios e no Distrito Federal. A organização partidária estendeu-se a centenas de municípios do interior brasileiro, além de todas as capitais dos estados. Milhares de organizações de bases estão sendo constituídas. Alcançamos a cifra expressiva de 100 mil filiados. Essas mudanças na situação política e nas condições de atuação do partido exigiram adaptações na política de organização para adequá-la às novas exigências. A política de organização deve responder de forma concreta aos problemas que surgem no processo de construção e desenvolvimento do partido. Ao atingirmos uma centena de milhares de filiados, nos deparamos com a exigência de encontrar formas e meios para incorporar essa massa de novos membros às organizações de base. É uma situação nova, que requer diligência e tenacidade por parte das direções em todos os níveis. Os nossos estatutos definem de forma precisa que as organizações de base são estruturadas por local de trabalho, de estudo ou de moradia. É a primeira questão a que nos devemos ater. A nossa estrutura celular avançou significativamente nos últimos anos, mas ainda é débil para absorver tal contingente de novos membros. Construir uma sólida rede de organizações de base é hoje a principal tarefa da frente de organização. Em cada comitê distrital, nas grandes empresas, em cada comitê distrital ou municipal, devemos planejar o processo de incorporação dos novos filiados, dando maior atenção às OBs de empresa, em particular nas grandes fábricas e nas concentrações de assalariados agrícolas. A organização do partido nas grandes empresas é, além da forma superior de organização da classe operária, o principal instrumento para o avanço de suas lutas específicas. Desempenha o papel de educador das massas para a sua transformação de classe em si, em classe para si, como nos ensinam Marx, Engels, Lenin e Stalin. Camaradas, por mais esforço, tempo e recursos materiais que exijam a complexa tarefa de estruturar e consolidar as organizações de base, precisamos ter consciência que só através desse processo funciona a nossa organização. O estágio de crescimento do nosso partido exige de forma categórica que adaptemos os nossos métodos de direção às novas circunstâncias, sob pena de desperdiçarmos os avanços quantitativos alcançados com a campanha de filiação. A descentralização das responsabilidades é o que garante, de fato, que a direção como um todo cumpra o seu papel. Precisamos, não raras vezes, atuar concomitantemente em várias frentes, estar presente em várias lutas, congressos de entidades, eleições de diretorias de entidades populares, etc. Aqui cabe um parênteses, camarada.
é que, muitas vezes, nós entendemos, no trabalho de direção, que os secretários das chamadas frentes específicas, sindical, mulher, juventude, bairros, formação, se restringe ou a orientação para o trabalho nas entidades de massa ou apenas para um trabalho interno de direção. Nós devemos compreender que cada secretário, cada responsável de uma frente específica precisa ir ao conjunto do partido, levar a sua orientação. O partido do município do interior, aonde tem uma empresa, onde tem uma fábrica, onde tem um sindicato rural ou um sindicato urbano, precisa da presença da responsável pela seção sindical para poder esclarecer, orientar, discutir, debater em profundidade a orientação do partido para essa frente. O mesmo diz respeito às camaradas responsáveis pela frente do trabalho entre as mulheres, que não é simplesmente para dirigir as entidades de mulheres ou para distribuir as revistas. É para ir ao partido, discutir a orientação do partido, a linha do partido, as questões concretas do partido para essa frente. O mesmo ocorre com a juventude, que tem que também, os responsáveis por essa frente, quer sejam nos comitês regionais, municipais ou distritais, devem ir às bases do partido, discutir com o partido a orientação para o trabalho da juventude. Em Santa Catarina, não poderia ser diferente do que acontece no restante do nosso país. Até bem pouco tempo atrás, éramos um partido minúsculo, pequenininho, sem representação nenhuma. E hoje nós temos um partido estruturado em vários municípios do nosso estado, com cerca de 2.000 filiados e com um grande número de militantes, mostrando que o nosso partido, com uma linha correta, de atuação, enfrenta os revisionistas que têm grande presença do nosso estado e hoje estão reduzidos a quase nada. Enfrenta decididamente em todos os movimentos políticos as outras forças políticas e disputa a sua liderança. Não podemos temer de maneira alguma o crescimento do nosso partido. Precisamos crescer e essa questão, que é colocada hoje como centro da atividade de organização no informe do camarada Dinés Aguiar, que é exatamente a de construir uma sólida rede de organizações de base em nosso partido. Precisamos pensar em organizar esses 100.000 filiados, pensando em termos dos 200.000, dos 300, dos 500.000, dos 1 milhão de filiados que precisamos ter em nosso país. Comrades, though we are geographically apart, we have common international duties and responsibilities. As you all know, Marxism-Leninism has no border restrictions, nor does it have border limitations. Our cooperation is vital and crucial for the victory of the working class. The historic burden that we have on our shoulder is difficult and complicated. Nevertheless, through the arduous path guided by the invincible weapon of Marxism-Leninism, we will surmount all our obstacles and march hand in hand along the road of international revolution. Brasil surgindo do trabalho e da luta de sua metade mulher. É o Brasil do momento pré-constituinte, onde centenas de encontros se realizaram para se discutir as plataformas femininas e chegar à histórica conquista de se ter, escrevendo a Carta Magna, 25 mulheres, na sua maioria comprometidas com o progresso. Entre estas, uma comunista, nossa querida camarada Lídice da Mata.
Brasil dos grandes encontros de mulheres trabalhadoras, buscando a melhor forma de assegurar a igualdade no trabalho e integrarem a luta de seus companheiros para pôr fim à exploração. É o Brasil das camponesas que participam intensamente da resistência contra a violência do latifúndio e, por isso mesmo, sendo assassinadas, como Margarida Maria Alves. Das boias frias, que se destacam nas greves dos assalariados rurais com a mesma coragem de seus companheiros. Das trabalhadoras rurais, que em especial no sul do país, realizam seus encontros de milhares, reivindicando igualdade. Esse Brasil que resiste e luta é o desenhista maior de sua nova face. Somos 1/3 dos assalariados, 36% dos brasileiros que integram o mercado do trabalho. Do efetivo de 800 diplomatas, as mulheres participam com um total de 128 vagas. Já pilotamos os mais modernos aviões, dirigimos times de futebol, escolas de samba, trens de metrô. Somos a metade da população universitária. Nesse processo, surge um fenômeno novo, as entidades emancipacionistas de mulheres. O emancipacionismo reconhece a opressão específica da mulher, procura compreender como ela se manifesta e desenvolve cerrado ataque contra ela, mas analisa-a como um fenômeno social, com raízes históricas na origem da propriedade e, por isso, intimamente relacionada e reforçada nas sociedades de classe. Como decorrência dessa análise, as emancipacionistas procuram desenvolver o combate à opressão específica juntamente com a luta geral para pôr fim ao regime capitalista que a sustenta. Isso as diferencia do feminismo sexista, que põe no centro de sua ação a luta pelo direito ao controle do corpo, levando ao tratamento exclusivo dos problemas relativos à sexualidade e à questão das relações entre homens e mulheres. Diferencia também do feminismo reformista burguês, que limita as conquistas no patamar das desigualdades legais. A linha fundamental, desenvolvida pelo movimento operário consciente, indica a integração na produção como um passo inicial para a recuperação do seu papel social, embora aponte a impossibilidade de que isso se realize de forma plena nos marcos do capitalismo. Particular atenção merece a luta das mulheres negras contra as declaradas ou disfarçadas discriminações de que são vítimas. É revelador o fato de 50% das negras terem apenas até 1 ano de estudo. Negra sim, discriminação não, continua sendo o nosso lema de afirmação da negritude e de negação da perseguição. A qualidade não só de mulher, mas de mulher jovem, de mulher negra e de mulher comunista, eu gostaria de dar aqui um destaque, companheiros. A data de 13 de maio é uma data significativa, não porque acabou com a escravidão no Brasil, porque a escravidão não é de cor, companheiros. A escravidão é de classe. A camarada Ana Maria Rocha é diretora da revista Presença da Mulher e membro da direção nacional do nosso partido. Camarada Ana Maria Rocha, quais as perspectivas das mulheres depois desse congresso vitorioso com a participação combativa das mulheres comunistas? Eu acho que a presença das mulheres nesse congresso e a discussão aqui travada de que a questão da emancipação da mulher é questão de todo o partido, imbui com força as mulheres brasileiras e as mulheres comunistas aqui presentes nesse congresso a decisão da necessidade de, saindo desse importante evento, que é o 7º Congresso do PCdoB, ganhar milhares de mulheres para as resoluções do Partido Comunista do Brasil, por entender que é o partido que tem condições de levar o povo brasileiro à conquista do socialismo e, consequentemente, o regime que pode romper as cadeias da dominação secular, da opressão que pesa sobre a mulher brasileira. Mulher, lutar, seus direitos conquistar. Camaradas, a concepção sindical que norteou e deverá continuar norteando nossa atuação nessa frente se baseia na compreensão
que o centro do nosso trabalho sindical é transformar o sindicalismo numa força revolucionária, que jogue importante papel no processo de emancipação política, econômica e social do proletariado e do povo brasileiro. Para cumprir esse papel, o sindicalismo tem que ter necessariamente um ponto de vista classista em sua atuação. O caráter de classe que o movimento sindical necessita ter decorre dos objetivos estratégicos da classe operária no processo da luta emancipacionista e corresponde ao desenvolvimento político e teórico desta. Um sindicalismo de luta e não de conciliação, unitário e não divisionista, independente, democrático e politizado são as características essenciais do sindicalismo classista que defendemos. A luta em defesa de suas reivindicações econômicas e políticas e a não conciliação e a busca de harmonia com o capital é característica básica do sindicalismo que defendemos. A história ensina que só através da luta organizada e consciente consegue a classe operária e o movimento sindical obter vitórias. Isso não é sinônimo de sectarismo, de não buscar conversações e negociações a fim de obter vitórias parciais e minimizar as duras condições de vida e trabalho dos assalariados. Mas essa negociação sindical é subordinada à luta e não à conciliação com os patrões e o governo. A defesa da unidade sindical, um só sindicato por categoria profissional, base territorial, Estado e país, é a condição decisiva para a existência de um movimento de luta e classista. A unidade sindical que defendemos tem caráter de classe, decorre da necessidade da classe operária de agir unida na luta contra a burguesia, seja nas lutas reivindicatórias econômicas, seja na disputa política. Não defendemos a unidade sem princípios, que serve para arranjos oportunistas, sejam de direita, sejam de esquerda. Não defendemos a unidade exclusivamente em torno de um partido ou agrupamento político. Não defendemos a unidade das cúpulas, mas sim como resultado da articulação do trabalho de base e de direção. A unidade que defendemos é a unidade classista do movimento, que respeita a pluralidade de ideias, de concepções políticas, religiosas e culturais entre os trabalhadores, mas que compreende que, enquanto classe, eles são unitariamente explorados pela burguesia, pelo capital. Daí a necessidade dessa unidade orgânica e de ação para lutarmos e obtermos êxitos contra o patronato. Um sindicalismo independente do governo e dos patrões é outra característica do movimento sindical classista. É não aceitar a ingerência do governo através do Ministério do Trabalho ou outros agentes na vida sindical. Defendemos um sindicalismo que democraticamente elabore seus estatutos, defina as regras de suas eleições, destine a aplicação de suas finanças, estabeleça seus vínculos confederativos e não seja objeto de pressões e intervenções governamentais em sua diretoria. Um sindicalismo democrático e politizado, que considere o sindicato como representante de toda a categoria e de todos os trabalhadores, e não de segmentos e grupos, é outra característica importante do sindicalismo classista. É necessário politizar o mais profundamente possível o movimento sindical, limitado às lutas reivindicatórias econômicas. Por mais combativo e radical que se apresente, não passa de um auxiliar valoroso da burguesia, de um sindicalismo reformista, de resultado ou de conquistas. Politizar o movimento sindical é integrá-lo na luta da classe operária pela sua emancipação política e social, pela revolução. Essa questão sindical para nós foi bastante aprofundada e acredito que nós avançamos na nossa elaboração, tanto no informe político como no documento apresentado pelo camarada Freitas. Coloca a questão para nós, para o proletariado, que é a questão fundamental para nós hoje no movimento sindical. Não é, camarada, simplesmente essa polarização de CUT ou CGT, mas aponta para nós o caminho da unidade do movimento sindical em nosso país. Essa é uma questão estratégica para a gente, porque nós entendemos
E foi apontado no informe que o imperialismo investe na divisão do movimento operário e da classe operária. E nós entendemos que a unidade da classe operária passa pela unidade do movimento sindical. Nós, como sindicalista comunista, como sindicalista do PCdoB, eu acho que foi correto romper com a direção nacional da CGT e dar liberdade para que as CGTs estaduais deliberassem no seu estado qual o caminho que deveria ser feito. Porque caso tomássemos outra posição naquela oportunidade, estaríamos criando uma central sindical do PCdoB, postura errada que o partido sempre combateu. E neste momento, eu entendo que para avançar e radicalizar a luta no campo é preciso ampliar e se faz necessário que o partido forme uma frente ampla contra o latifúndio e a UDR, onde o partido participe com sua fisionomia própria, juntamente com os sindicatos de trabalhadores rurais, sindicatos operários e trabalhadores urbanos, os partidos políticos democráticos, os parlamentares, os setores religiosos, associações de moradores, de jovens e de mulheres, enfim, todos aqueles que queiram participar e apoiar a luta pela reforma agrária. Força, ação, operário e camponês para fazer revolução. A burguesia inunda os lares operários com sua propaganda, mas é particularmente a juventude que ela procura atingir. O burguês é o próprio diabo tentando provar que o inferno compensa. E se, como na obra de Goethe, há sempre alguém disposto a ser convencido, é cada vez menor o número daqueles que alimentam qualquer simpatia ou ilusão com o inferno capitalista. Ao contrário, tangida pela incerteza do mundo capitalista, a juventude facilmente se convence de que o socialismo pode realizar o sonho de uma sociedade harmoniosa e feliz. Por mais que o contrário insinue a propaganda do capital, milhões de jovens operários sentem no violento arroxo salarial, na repressão dentro das fábricas e nas duras condições de trabalho, todo o peso da exploração capitalista. A juventude camponesa vê diante de si o drama de uma existência esvaziada pela falta de perspectiva, numa sociedade que não lhe reserva um lugar à sombra. Milhões de estudantes enfrentam dia a dia a decadência do ensino burguês, o desperdício das inteligências. Nada no mundo os converterá das virtudes desse sistema. É ao socialismo que aspira a juventude, e quando sua força colossal se levantar nas fábricas, nos campos, nas escolas e nos quartéis, nenhum poder dos capitalistas, dos latifundiários e dos generais será capaz de barrar o nascimento de um novo tempo, de sonhos realizados, de justiça e de direitos, o tempo do socialismo, camaradas. É o JS que hoje contempla as propostas de cunho progressista e de verdadeiras mudanças, inclusive para romper com os problemas que a juventude atravessa hoje. A UJS fundada, ela passou por 3 fases na sua organização. A primeira dela foi justamente a do lançamento e a da conquista do núcleo de dirigentes para a sua implantação. A segunda foi a da instalação das coordenações estaduais e dos lançamentos nos estados. E a terceira, e a mais decisiva, essa fase que nós vivemos, que é justamente a da consolidação do movimento e da filiação, ampliação dos seus números de núcleos, para que a UJS se torne um movimento de juventude amplos, de massa, com caráter revolucionário e que consiga cumprir os seus objetivos. A luta de ideias tornou-se uma das mais complexas formas da luta de classes.
pela variedade dos meios utilizados e pela multiplicidade de disfarces com que as concepções da burguesia e de seus agentes se apresentam. É tarefa de primeira ordem denunciar cada manifestação da opressão capitalista em todos os aspectos da vida e rebater intransigentemente as falsas soluções com que os dominantes tentam desviar as massas da revolução. Embora repetidas milhares de vezes, com as embalagens mais atraentes, as ideias burguesas entram em contradição com a realidade do trabalhador explorado cada dia de forma mais brutal. Em contrapartida, é exatamente aí que reside a força do pensamento revolucionário. As ideias e a política marxista-leninistas correspondem objetivamente às necessidades das massas oprimidas. É esse o alicerce fundamental da nossa agitação e propaganda. Embora não se possa subestimar a importância da base material, a batalha ideológica não será decidida no terreno da competição capitalista. Devemos, sempre que possível, procurar os meios mais modernos para o nosso trabalho, mas sabendo que não estão neles, e sim no conteúdo de nossos argumentos, a chave para conquistar e mobilizar os trabalhadores. Divulgar amplamente a linha política e o programa do partido e aprofundar a propaganda do socialismo científico. Reorganizar a imprensa partidária de maneira a colocá-la de acordo com as exigências da realidade e com as possibilidades do partido. Dar atenção aos recursos humanos e materiais necessários. Assegurar a periodicidade da classe operária e da revista Princípios, melhorando sua apresentação e o seu conteúdo. Fortalecer e desenvolver os órgãos específicos de imprensa, dos jovens, das mulheres e sindical. Regularizar a atividade editorial do partido, com a publicação de livros e folhetos que sirvam à educação dos militantes e à propaganda das ideias progressistas. Muito obrigado. Por outro lado, também a história nos tem mostrado que, quando uma potência colonialista, uma potência imperialista, quer aprisionar um povo, destrói, procura destruir a sua cultura, porque a cultura de um povo é a própria alma desse povo. E destruir esta cultura, destruir essa identidade, esse povo se torna presa fácil nas mãos dos dominadores. Mas a grande façanha é o partido chegar à legalidade e não esconder os seus propósitos revolucionários. É o partido chegar à luz do sol e anunciar que a pretensão dele é ajustar a conta junto com o proletariado, com o latifúndio, com o imperialismo, com os grandes grupos monopolistas e, na segunda etapa, com quem que o partido vai ajustar as contas também. É internacional, a classe operária é internacional, a classe operária é internacional. O nosso partido, desde que iniciou os seus primeiros passos, aprendeu a ver e a ter no Partido Comunista do Brasil um irmão de ideais e de coração mais experiente. Um irmão que, sobretudo, nos ajudou a compreender e ensinou na prática que os princípios do marxismo-leninismo e do internacionalismo proletário são, para além de uma concepção científica do mundo, um guia para a ação criadora e revolucionária das massas. São vida. É na maneira de abordar a solução dos problemas vitais que se distingue o verdadeiro marxista do pedante, do acadêmico diletante. Disso depende que elevar nosso domínio da teoria exige bem mais que o conhecimento das obras dos clássicos marxistas. Exige ser um especialista na frente em que atuamos. Exige que estudemos o fenômeno que nos ocupa, a realidade concreta que nos cerca e sobre a qual aplicamos o método marxista.
Exige uma ampla cultura, amplos conhecimentos gerais, pois a cultura é um fator que aumenta a fecundidade de nosso trabalho. Por isso, nós comunistas damos muita importância, ao lado do estudo das obras do clássicos, ao estudo da história de nosso país, do movimento operário e popular no Brasil e no mundo, aos clássicos da literatura universal e às ciências nos vários campos do conhecimento. Almejamos ser homens e mulheres de cultura com sede de saber, armados com o que de mais avançado produziu a humanidade, para colocar todo esse conhecimento a serviço da revolução, da construção de uma nova sociedade socialista. A educação do comunista não visa apenas o domínio da teoria, vai muito além, visa formar o novo homem e a nova mulher, forjados nos combates de classe, com as elevadas qualidades da camaradagem, do coletivismo, da simplicidade e honradez, da paixão pelo trabalho revolucionário e do carinho pelo trabalho junto às massas. Uma sólida formação teórica favorece, regula e acelera o processo dessa consciência. É o alicerce de nossa ideologia comunista. Existe também no nosso meio, em certas áreas do partido, uma tendência a encarar a teoria marxista como uma doutrina hermética e acabada, um dogma e não uma ciência a ser permanentemente desenvolvida. Bastaria, assim, divulgar as obras clássicas do marxismo que o problema estaria resolvido. Mas não é assim, camaradas. O desenvolvimento da sociedade coloca constantemente para os comunistas novos problemas que precisam ser respondidos teoricamente. Kære kammerater, det er en stor glæde og ære for os at være til stede ved denne historiske begivenhed for de brasilianske kommunister, for den brasilianske arbejderklasse og folk. Brasiliens kommunistiske partis 7. kongres. Vi bringer jer de varmeste revolutionære hilsner på vegne af Danmarks kommunistiske parti, marxister og leninister og alle dets medlemmer, og på vegne af den kæmpende danske arbejderklasse og folk, vi overbringer jer ønsket om fuldstændig succes for den heldige gennemførelse af jeres kongres. Indudablemente, el hecho de celebrar este 7º Congreso en plena legalidad es ya una victoria de vuestro partido frente a la reacción nacional e internacional. Máxime cuando el imperialismo y la reacción están llevando a cabo una gran campaña anticomunista en todo el mundo. Somos conscientes de que lo habéis conseguido gracias a vuestro coraje revolucionario y con la aplicación concreta de los principios marxistas-leninistas a la actual situación política en Brasil. This opportunity allows us to exchange experience and opinions and deepen our fighting unity and to express the deep love and affection of the Canadian Marxist-Leninists for our brother party, for its leadership, and Comrade Amazonas personally.
os comunistas estiveram vigilantes na defesa dos interesses democráticos e populares na Constituinte. Desde a campanha eleitoral que o PCdoB apresentou ao povo suas propostas concretas para a futura Constituição, dividindo em 16 grandes subitens. Essas propostas, que orientaram a campanha dos candidatos comunistas à Constituinte, serviram de base também para as 34 sugestões constitucionais encaminhadas oficialmente pela bancada comunista à mesa da Assembleia Nacional Constituinte. Num trabalho constante, a bancada comunista participou ativamente de todo o processo constitucional das subcomissões temáticas, das comissões temáticas, da comissão de sistematização e do plenário. Em todo esse processo, segundo o Prodazem, que é o órgão de processamento de dados do Senado da República, nosso partido apresentou um total de 1.003 emendas, abordando os principais pontos em debate na Constituinte, das quais 204 emendas foram aprovadas. Na fase final das votações em plenária, no primeiro turno, os comunistas participaram até agora, diretamente ou através de mecanismo regimental de fusão de emendas, da aprovação de 11 importantes dispositivos constitucionais, a saber, o que estabelece a casa como asilo inviolável do cidadão, o que permite a qualquer cidadão poder propor ação popular, o que define o piso salarial proporcional à complexidade do trabalho realizado, o que fixa a jornada de 6 horas para turnos ininterruptos de trabalho, o que assegura a liberdade e a unicidade sindical, o que amplia o número de vereadores nos municípios com até 5 milhões de habitantes, o que garante que a revisão da remuneração dos servidores públicos civis e militares será feita na mesma época e com os mesmos índices, o que dá direito de voto aos maiores de 16 anos, o que afirma direito de greve para os trabalhadores, o que estabelece normas para a reforma urbana e o que define o conceito de empresa brasileira de capital nacional. Ao lado da apresentação e da defesa de suas propostas, os comunistas tiveram um papel destacado na articulação política na Constituinte, incorporando-se vigorosamente às articulações dos setores que ali defendiam, em geral, posições progressistas, como o PT, o PDT, o PSB, a esquerda do PMDB e outros, no sentido de enfrentar a direita e a reação. Nesse processo, o PCdoB nunca recusou-se a dialogar, a negociar, mas igualmente nunca admitiu qualquer negociação que levasse à aprovação de propostas atrasadas ou conservadoras. A experiência acumulada pelos comunistas durante sua atuação na Constituinte nos permite tirar algumas lições. A primeira é de que, mesmo em circunstâncias aparentemente definidas e adversas, é proveitoso batalhar, articular, detectar as contradições, ainda que secundárias, existentes entre os diversos setores e, com flexibilidade, não perder a firmeza. A segunda é de que as classes dominantes, frequentemente e em assuntos importantes, não têm um comportamento monolítico, mas divide-se em função de interesses de grupos que podem ser explorados em benefício do povo. A terceira é de que, em todas as situações, é fundamental a pressão popular, a mais diversificada e intensa possível, nos estados e no centro das decisões. E a quarta diz respeito ao caráter das mudanças até agora obtidas. Conseguiram-se avanços em questões significativas, mas não houve alteração em questões decisivas, realmente estruturais da sociedade brasileira. Esse ano nós teremos uma batalha política importante, foi pouco tratada nesse congresso, que é a batalha das eleições municipais. E é preciso, camaradas, que na hora da escolha dos candidatos, nós saibamos escolhê-los. É preciso não privilegiar tanto o critério da possibilidade eleitoral, porque às vezes esse critério rende um benefício imediato, mas é um benefício apenas aparente, porque em seguida vem o prejuízo e até a deserção. É preciso
É preciso que os candidatos sejam candidatos quadros e que recebam como tarefa a tarefa parlamentar. E é preciso que, em seguida, o trabalho parlamentar seja acompanhado com muito cuidado pela direção e que os camaradas parlamentares se incorporem à estrutura do partido. O PCdoB é, para não dizer outra palavra, é fogo na roupa. Brincadeira não. É o único partido que as suas posições, proposição e palavras, codizem e refletem seus atos e sua prática. É o único que, quando se reúne, é para unir mais o partido. Unir mais os operários e camponeses. Unir mais a força progressista. Unir mais o povo. O 7º Congresso do Partido Comunista do Brasil foi para todos nós não apenas o momento de uma discussão interna do partido, não apenas um momento de nós aprovarmos algumas resoluções, também não apenas um momento de nós elegermos as nossas direções. O 7º Congresso do Partido Comunista do Brasil foi para todos nós uma grande escola, foi para todos nós aquele momento em que de fato nós compreendemos o significado maior de ser membros do Partido Comunista do Brasil. Em nome do Comitê Central do Partido, nós queremos agradecer de todo o coração essa solidariedade formidável que foi a presença das delegações dos partidos irmãos ao nosso 7º Congresso. Camaradas que vieram de diferentes lugares desse mundo distante ao Brasil, todos eles em geral pela primeira vez, salvo aí o companheiro de Portugal. Todos eles, camaradas, trouxeram a nós, com as suas mensagens, com as suas intervenções e com a sua presença, a convicção de que nós não estamos sós no mundo, de que o movimento marxista-leninista é uma força poderosa que há de se erguer para vencer o capitalismo. E eu queria também, camaradas, antes de encerrar a nossa sessão, prestar o nosso profundo agradecimento a todos esses camaradas comunistas que trabalharam na infraestrutura da realização do Congresso e desta sessão. Todos eles, camaradas, com alto espírito de responsabilidade. Todos eles atentos a todos os momentos às tarefas que lhe foram confiadas. E nós sabemos que uma boa parte dos êxitos do nosso Congresso nós devemos a esses companheiros anônimos que têm um grande lugar daqui para diante no coração de todos nós. Está encerrada a sessão, camarada. Meus amigos, foi realmente um momento histórico para a nossa orquestra. A hora que nós estávamos tocando o bolero do Ravel,
eu realmente viajei um pouco assim, em termos de imaginação, e associei a música, porque ela começa muito tênue, mas muito forte, uma música de uma profundidade muito grande, de muita energia. E toda aquela história, aquele tema que se repete, né, uma célula rítmica. E eu pensei realmente no PCdoB, de repente nos partidos progressistas de todo o mundo,